Sejam todos bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor, o programa que traz a você uma direção para você ser feliz na vida sentimental, conjugal, familiar. A família, ela precisa estar bem, o casamento precisa estar unido, senão a pessoa vai trabalhar sem paz, vai trabalhar aborrecida. Por vezes a pessoa está no trabalho, mas está consumida, porque falou o que não deveria, ofendeu, a pessoa foi ofendida, está entristecida, magoada, o trabalho não rende, a pessoa não tem paz, a pessoa se desgasta. Talvez tenha sido assim o seu dia a dia. E aonde buscar uma mudança? A família, por vezes, toma as suas dores e acaba agindo pelo coração e agindo com parcialidade. Então, por vezes, você prefere até ocultar da família os problemas. Não há, por vezes, um profissional que possa te instruir, mas existe a escola da família, a escola do amor inteligente. Toda quinta-feira nós temos realizado uma palestra que tem ajudado as pessoas, e não apenas uma palestra com orientações práticas, mas também nós temos feito o uso da fé nos milagres do Senhor Jesus. E assim como aconteceu o primeiro milagre da transformação da água para o vinho, famílias têm sido transformadas, casamentos têm sido restaurados, e eu quero começar o programa hoje colocando para você um destes resultados que nós temos tido na terapia do amor. E você pode estar certo, você pode estar certa. Deus, Ele é o mais interessado em mudar a sua história. É por isso que Ele está te dando a oportunidade de acompanhar esse programa, para que você possa também ser feliz. Acompanhe esse depoimento e eu já volto. Hoje nós vivemos o nosso feliz para sempre. Mas como toda história de amor, o início não foi assim. Meu nome é Camila e o histórico sentimental da minha família é bem complicado. De muitas brigas, né, nos relacionamentos, muitos divórcios. E por conta daquele exemplo que eu tinha, né, dentro de casa, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Eu era muito tímida, eu tinha medo de fazer amizades, de ter qualquer tipo de relacionamento. Eu desconfiava, né, dos homens, porque eu achava que todos eles iam ser igual ao meu pai. Eu era um jovem muito complexado, eu procurava muita atenção e conforme o tempo ia passando, mais eu me sentia dependente de pessoas. Eu buscava relacionamentos, eu procurava em questão de vida sentimental, relacionamentos, redes sociais, procurava muito em baladas, amizades, e conforme isso me causou diversos problemas na vida sentimental. Me relacionava com muitas pessoas. Até, a propósito, teve um relacionamento que eu passei a ser muito vítima daquela pessoa. E até certo momento que começou a ter muitas brigas, muitas discussões, problemas, conflito dentro de casa, a ponto dela chegar a querer me matar. E era um inferno que a gente vivia. E isso tirava a nossa paz, acabava fazendo a gente ficar desgastado no nosso relacionamento. Então, eu cheguei, conheci as palestras, comecei a acompanhar. Então chegou um momento que eu falei para ela, não dá mais certo, não vai dar. Falei para ela, então você vai seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu. E eu comecei a vir, frequentar, aprender e acima de tudo obedecer. Começou a haver uma mudança dentro de mim. Eu notei que eu deixei de ser aquele homem, aquele rapaz que era inseguro. E aí, chegando nas palestras, eu ouvi uma realidade muito diferente da que eu vivia. Eu ouvi que existia relacionamento que dava certo e ali eu fiquei interessada, porque o mundo que eu via era totalmente diferente, né? A realidade era totalmente diferente. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida, mesmo sendo solteira. Então tudo aquilo que eu aprendia, eu aplicava. E foi através das palestras que eu aprendi a perdoar o meu pai, né? Eu aprendi a ver ele com bons olhos e entender que nem todo mundo era igual a ele. E a partir daquele momento que eu fiquei curado, que aquelas bagagens foram arrancadas da minha vida, foi então que eu conheci a Camila. Queria encontrar alguém especial, queria lhe fazer feliz. A gente se conheceu nas palestras, né?
E aí eu fiquei observando ele, fiquei observando o jeito dele, até que a gente foi se aproximando. A gente foi se conhecendo cada vez mais, procurando saber umas características uma do outro. A gente foi se conhecendo, conversando. A gente conversou durante 9 meses, foi bem difícil, assim. Para eu pedir ela em namoro, o pai dela teve uma certa resistência. Eu ia na casa dela para falar com ela, aí o pai dela não queria me ver, ele não aceitava. Ele olhava para mim e imaginava que eu ia fazer ela sofrer. Então, meu pai foi muito difícil porque eu nunca tinha namorado, né? Ele foi meu primeiro namorado. Depois ele autorizou e a gente começou a namorar. Quase 2 anos de conhecimento, que a gente veio se conhecendo, conversando, de namoro. Então eu vi que ela era uma mulher que poderia me agregar. Então eu decidi fazer um pedido de casamento. A gente foi para um casamento de um amigo nosso em comum. Na hora que a noiva ela foi jogar o buquê, na verdade ela entregou o buquê para ela. Foi emocionante porque eu não imaginava, né? E eu sempre esperei para casar com o homem ideal. E quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, foi a coisa mais linda. Meu coração só pulsa por você. E ao te encontrar, descobri um grande amor. Através das palestras, né? Ela me ajudou muito a fazer a escolha certa. Hoje meu casamento, ele é bem mais do que eu imaginava, porque eu achei um companheiro. Se a gente tem algo que a gente precisa resolver, a gente senta, conversa. Para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não poderia ter tido outra mulher melhor do que essa. Você me aceitou como eu sou. Todas as pessoas que chegam na terapia do amor, elas podem receber um atendimento, um conselho personalizado. Elas participam da reunião, inclusive nós temos feito o propósito da transformação da água para o vinho, a transformação total. Nesta quinta-feira, a exemplo do primeiro milagre que Jesus fez, você pode trazer escrito o problema, a situação que você está vivendo. Nós vamos colocar dentro de uma das 6 talhas e vamos fazer o clamor da transformação, um momento especial na terapia do amor. De forma simbólica, nós derramamos o vinho sobre os pedidos e buscamos em Deus aquilo que só Ele pode fazer, que é o milagre. Porque, convenhamos, existem pessoas que elas próprias querem mudar. Elas fazem 1001 promessa de que não vai ser agressiva mais, de que não vai maltratar mais, de que vai dar mais atenção, de que vai ser mais carinhosa, mas ela não consegue mudar, porque muitas das vezes o problema está enraizado, o problema está na alma, o problema está dentro. A pessoa tem um trauma, a pessoa cresceu num lar violento, a pessoa vive carregando sentimentos ruins dentro dela, dos quais ela precisa se libertar. Sem falar que em muitos casos, por vezes, há um espírito de solidão, de separação, um espírito hereditário. Talvez você está acompanhando e você dá risada. Coloca aqui as imagens novamente da transformação. Isso, você dá risada de nós derramarmos aqui o elemento que representa a transformação. Mas se você não sabe, existem nomes, existem pedidos que são colocados na bruxaria e que acendem uma vela, colocam o nome do casal no congelador para esfriar o casamento. Isso ninguém ri. Por vezes a pessoa encontra, você já deve ter encontrado na praia, rituais preparados para a vida sentimental. Quando uma mulher se apaixona por um homem casado, quando um homem se apaixona por uma mulher casada e recorre aos espíritos malignos para destruir a vida sentimental. Eu já conversei com ex-bruxas, ex-sensitivas, que elas afirmaram que a maioria dos trabalhos que se procura no mundo espiritual é pela vida sentimental. Pessoa que quer amarrar a outra a ela, pessoa que, por vezes, ela não gosta do genro, não gosta da nora e quer afastar do filho, da filha. Isso acontece.
E se a pessoa não tem a proteção de Deus, o bruxedo pega, o feitiço pega. Agora, um propósito bíblico, porque o que nós estamos fazendo é bíblico. Coloca, por favor, novamente aqui a imagem da transformação total. Maria, mãe do Senhor Jesus, disse: fazei tudo quanto ele vos disser. E o que Jesus falou para os serventes daquela festa de casamento? Enchei de água as talhas. Eles encheram. Levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando eles obedeceram à ordem de Jesus, ele fez o que eles não podiam, que era o milagre da transformação da água para o vinho. Nesta quinta-feira, se você fizer o que você pode, que é sair de casa, vir para a terapia, traz o pedido escrito. Meu Deus, eu quero que o Senhor transforme o meu marido, que o Senhor tire esse vício, que o Senhor traga a união entre nós, que esse esfriamento acabe, que este problema termine. Se você vier na terapia do amor, você não vai sair daqui sem uma resposta. O Senhor Jesus faz o milagre acontecer. Eu vou colocar para vocês acompanhar um pequeno trecho da palestra da terapia do amor e já voltamos. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? O que você entende com isso? Que às vezes o erro do outro é menor que o nosso erro, só que mais depressa nós enxergamos o erro dos outros do que os nossos próprios erros. Porque o nosso erro, ele faz parte de nós de tal maneira que normalmente ele pode ser considerado um ponto cego. Ou seja, nós não enxergamos as nossas atitudes como erradas. A gente considera sempre que nós estamos certos. É como se a pessoa se colocasse num pedestal, numa posição que não lhe pertence. Por quê? Porque todos erramos. Quando a pessoa está sozinha, normalmente ela se apercebe menos. Mas quando ela se relaciona, que ela já tem outra pessoa do lado, que vai olhar para ela e ver todas as imperfeições, o rosto da senhora está sujo aí, ó. Aí ela quer saber, tem como ela enxergar o rosto dela? Não, não tem como enxergar o rosto. Quer dizer, ela ficou assim, aonde? Aqui? Aqui? É no olho? É na testa? Porque nós não enxergamos, mas quem está do lado enxerga. Então a minha esposa, ela enxerga os meus defeitos, os meus erros, mas eu muitas das vezes não enxergo. É igual a nossa cara, quando está suja. Nós temos que olhar onde? No espelho. Então digamos que o marido, que a esposa, serve como um espelho. A palestra toda quinta-feira da terapia do amor serve como um espelho. Você que quiser conhecer um pouco mais do trabalho da terapia do amor, toda quinta-feira nós realizamos a palestra presencialmente. Você pode vir participar, mas temos desde já à sua disposição o Facebook, Terapia do Amor Portugal. Você pode entrar aí no nosso Facebook, tem bastante conteúdo, você vai poder espreitar aí todo o conteúdo. Como também você pode entrar no nosso Instagram, Terapia do Amor Portugal. Eu vou ler para vocês uma das publicações que nós fizemos no nosso Instagram, que diz assim: não foque nos erros do seu parceiro, foque no seu. Foque-se nos seus. Então, quando nós olhamos para os nossos erros e deixamos de olhar para os erros do nosso parceiro, da nossa parceira, então o que vai acontecer? Você vai se aperfeiçoar, você vai melhorar e isso vai acabar refletindo no comportamento e nas atitudes dele. Porque nós não temos o poder sobre a outra pessoa, senão em nós mesmos. Então, eu convido você a estar acompanhando todo o conteúdo que nós partilhamos. E para você que nunca foi feliz no amor, talvez tenha tudo para ser feliz. Quantas pessoas de bem, pessoas que têm boas qualidades, pessoas que têm uma boa aparência, que têm uma boa formação, uma boa educação, mas não consegue ser feliz no amor. E você acha estranho, estranha. Quando você gosta, a pessoa não gosta. Quando a pessoa gosta, você não gosta. Quando tem tudo para dar certo, acontece alguma coisa. Talvez exista um mal espiritual. E quinta-feira agora
nós vamos fazer a transformação total da sua vida sentimental, do seu casamento. Não aceite essa situação, não aceite continuar sofrendo. Você pode também nos contactar pelo nosso WhatsApp, como também pela nossa central de atendimento. Eu vou colocar alguns depoimentos de pessoas que participam da terapia e já volto. Qual o objetivo que trouxe a senhora aqui nessa reunião? Não tinha muita paz em casa, eram muitas brigas, brigávamos por tudo e por nada. E então comecei a entender melhor, quer dizer, porque a gente às vezes pensa que é do nosso jeito as coisas e só nós é que estamos certos. Aí eu comecei a perceber, a ouvi-los mais, então entendi que também eu, da minha parte, fazendo o que é mais correto, não é? Deixar de brigar com eles também, não é? E entendê-los mais. Assim a gente tem mais paz. Eu comecei a ser melhor também, porque achava que também eu é que estava certa. E assim a gente está-se bem. Agora há paz, há união, há diálogo. Agora como eu digo, é um pedacinho do céu lá na minha casa. Agora está a ver a novela comigo, Génesis, todo encostadinho a mim. Aí está diferente, tudo diferente. Então melhorou o ambiente em casa? Totalmente. Até mesmo com a minha filha e tudo. A gente, não é que a gente fosse assim de brigar, porque eu nunca fui assim muito de estar assim a discutir. Mas, claro, falava mais alto, às vezes um pouco. E então, não, tem mais paz com ela. Ela diz, oh mãe, ainda agora quando eu fiz anos e tudo, oh mãe, tu és a melhor mãe do mundo, deu-me tudo, tantas prendas. Eu disse, oh filha, mereces tudo. Oh mãe, mereces tudo e muito mais. Tu és mesmo boa, mãe. Desculpa às vezes não dizer isto, mas eu amo-te mesmo muito, gosto mesmo de ti. Até ele sabe que eu gosto de postais, até escreveu-me um postal lindíssimo, coisas bonitas a falar a meu respeito. E se tu dizes isso, quem sou eu para dizer o contrário? Quer dizer, antes você não tinha esse tipo de situação na família. Não, e às vezes não sei, é mesmo por... Nós temos que saber ouvir os outros melhor. Eu era muito revoltada, assim, porque às vezes as coisas não corriam do jeito que a gente quer. Não que eu fosse má, não. Mas a gente quer moldar uma pessoa. E às vezes não é assim. Não funciona assim. As pessoas querem que nós mude primeiro. E foi isso que eu aprendi. Assim, mudo eu. E o resto Deus faz. E Deus faz. Quer dizer, você mudou e acabou refletindo também que eles mudaram. Exatamente. A nossa mudança traz a mudança das outras pessoas. As outras pessoas veem também em nós diferentes. E então assim, se ela consegue mudar assim, se ela está a mudar, eu também consigo. E eles vão mudando também, vão sendo diferentes para nós. Nos tratam com mais carinho, com mais respeito. É bem melhor assim. Então tem valido a pena. Tem quanto tempo que está fazendo a terapia? Olha, eu marquei para fazer 7, mas eu acho que já está a ultrapassar um bocadinho. Já está a ultrapassar, mas sinto-me bem aqui, tenho ouvido coisas muito bonitas, tenho aprendido muito, muito mesmo. Para mim está a ser muito valioso. A base, acima de tudo, da nossa vida é o casamento, além de Deus. Tudo aquilo que nós temos aprendido durante o momento da reunião dos casais tem sido muito bom para nós. Porque aquilo que é falado lá fora que deve ser praticado no casamento não é efetivamente aquilo que é aconselhado, não é? Porque muitas das vezes vamos a ver que aquilo que aconselham leva ao divórcio muitas vezes lá fora. Então aqui mostra-nos realmente como manter esse casamento, como cuidarmos um do outro e após isso temos essa oração que nos ajuda realmente a mantermos o nosso relacionamento fortalecido. Eu quero convidar todos vocês para virem nesta quinta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde ou às 8 da noite. Eu vou estar pessoalmente no Cenáculo do Porto, da Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Você que nos acompanha, você que está assistindo ao programa, saiba, Deus tem um plano na sua vida. Se você quiser falar comigo, você pode contactar o 91-861-7038. 91-861-7038. Como também o telefone da Central do Atendimento, 21-836-8008. 21-836-8008. Estou chegando ao término do programa. Que Deus abençoe a sua vida e quinta-feira nos encontramos na Terapia do Amor. Até lá!